2020 começou com a tradicional celebração da solenidade de Maria Mãe de Deus. Na Basílica de São Pedro, muitos fiéis participaram da primeira missa do ano com o Papa Francisco. Na homilia, o pontífice destacou que Deus escolheu uma mulher para participar ativamente de seu plano de salvação. Falou sobre a importância das mulheres na Igreja e no mundo e reforçou que a maternidade ainda hoje tantas vezes é humilhada porque o único crescimento que interessa é o econômico. Ainda em janeiro, o Papa celebrou na Capela Sistina a festa do batismo de Jesus e na celebração batizou 32 recém-nascidos. No final de janeiro, dia 26, após a oração mariana do Ângelus, Francisco pediu pela primeira vez oração pela China, que estava enfrentando a então epidemia de coronavírus. Fevereiro chegou e o Papa seguiu com sua agenda, fazendo então a primeira viagem. Foi à cidade de Bari, sul da Itália, para um encontro interreligioso. Na quarta-feira de cinzas, durante a catequese, o Papa voltou a rezar pelas vítimas da epidemia e pelos médicos e autoridades civis que estavam empenhados a controlar a situação. Na missa, Francisco abriu o período quaresmal pedindo que os cristãos voltassem ao essencial, a beleza de uma vida simples. Ainda no mês de fevereiro, o Papa Francisco publicou a exortação apostólica pós-sinodal Querida Amazônia, um texto que convida a um olhar atento àquela região tão importante para todo o mundo. O mês de março começou com as notícias dos primeiros casos de contágio na Itália, o fechamento do norte do país e depois de todo o território italiano. Com o fechamento da Itália, o Estado do Vaticano também seguiu com as medidas de segurança. O Ângelus do dia 8 de março, o Papa já não fez da janela do Palácio Apostólico, mas de dentro da biblioteca. 2 dias depois, a Praça de São Pedro e a Basílica foram fechadas para o público e todas as atividades passaram a ser realizadas internamente. As igrejas foram fechadas e a missa celebrada pelo Papa às 7 da manhã na Casa Santa Marta passou a ser transmitida. Um pedido que Francisco fez para que os fiéis pudessem, de suas casas, viver este momento e comungar espiritualmente. O Papa caminhou numa das principais vias de Roma para rezar diante do Crucifixo Milagroso. Poucos dias depois, marcou o mundo ao dar a bênção Urbi et Orbi de maneira extraordinária. Uma imagem que permanece viva nos nossos corações. Praça de São Pedro vazia, uma chuva fina que insistia em cair. E Francisco que parecia ali se unir ao sofrimento do mundo. Tudo em volta caía, mas o Papa estava presente, a Igreja estava presente. Os gestos do Santo Padre têm sido muito importantes. No mês de abril, Francisco conduziu toda a Semana Santa, também sem a presença dos fiéis. Basílica de São Pedro, que nessas celebrações se enche com pelo menos 7.000 pessoas, dava espaço ao silêncio marcante deste tempo. Na Sexta-feira Santa, a Via Sacra foi feita na Praça de São Pedro. Com textos compostos por presidiários do norte da Itália, a igreja foi convidada a meditar, através da cruz de Cristo, as dores de todos os tempos. Depois de quase 3 meses, um dia de alívio, o Papa Francisco voltou a fazer o Ângelus com a presença dos fiéis. Era festa de Pentecostes, o Papa tinha celebrado dentro da Basílica de São Pedro com um pequeno grupo e depois, ao meio-dia, chegou na janela do Palácio Apostólico e falou de sua alegria de rever as pessoas. No mês de junho, Francisco celebrou a solenidade do Corpo de Cristo, sempre com a presença de poucos fiéis. Em setembro, com a trégua dos contágios, as atividades com fiéis voltaram a ser permitidas. E o Papa retomou as catequeses no Pátio São Damião. Em outubro, o Papa foi à cidade de Assis para assinar no túmulo de São Francisco sua terceira encíclica com o nome Fratelli Tutti. Já em novembro, Francisco convocou um consistório público para a criação de novos cardeais. Chegou dezembro, a Itália já estava na segunda onda da pandemia e as regras de distanciamento em vigor. A sala de imprensa comunicou o cancelamento da tradicional visita do Papa à imagem de Nossa Senhora na Praça Espanha. Mas Francisco, antes das 7 da manhã do dia 8, foi ao local levar rosas para a Imaculada Conceição e rezar mais uma vez pelas vítimas da pandemia. Se olharmos para 2020, acompanhando os passos de Francisco, vamos encontrar um homem de pé
que soube se adaptar à realidade mundial e que, mesmo com a exigência da distância, se manteve muito próximo do seu povo. O veremos falar do sofrimento, se compadecer, mas encorajar, dar esperança. E, é claro, o veremos se posicionar contra todo e qualquer tipo de abuso e abandono do povo nessa triste situação. Com o olhar na atualidade, o Papa tem pedido atos concretos, como vacinas disponíveis a todos, uma economia que não exclua, a paz nas terras marcadas pelo conflito. Um evangelho encarnado, vivido no presente e que nos ajuda a estar com os pés na terra, mas com o coração na esperança da eternidade.